está aqui, ó, versículo 1, coloca lá. Isso. A palavra de Deus diz assim: no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, ou seja, estava chegando o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houvera um grande terremoto, porque o anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, sentou-se sobre ela. E o seu aspecto, aqui está falando do anjo, hein? O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Aqui os guardas, estavam ali guardando o sepulcro de Jesus. E o anjo respondendo disse às mulheres: não tenhais, qual é a palavra que aparece aí? Não tenhais medo. Isso, não tenhais medo. Pois eu sei que buscai a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Essa é a frase, hein? Ele não está aqui, porque já ressuscitou. Vamos repetir: ele não está aqui, porque já ressuscitou. Amém. Como tinha dito, vinde e veja o lugar que o Senhor jazia. E depois, imediatamente, ele dizia aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés, o adoraram. Então Jesus disse-lhe: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. A igreja diga amém? Amém. Agora vamos orar. Feche os olhos, curve a sua cabeça por um instante. Senhor meu Deus e meu Pai, esta, Senhor, é a tua hora, é a hora de nós sermos ministrados pela tua palavra e também pelo teu Espírito Santo. Fale conosco aos nossos corações, precisamos ouvir tua voz. Graças te damos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos aplaudir Jesus com alegria. Louvado seja o nome de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, vamos falar sobre Páscoa. E biblicamente nós temos duas Páscoas. Sabia? Duas Páscoas são citadas na Bíblia. Não me refiro a duas celebrações, eu me refiro a dois modos de nós entendermos o que é Páscoa. A primeira Páscoa, ela é chamada de Páscoa dos judeus. Essa Páscoa ela foi instituída lá no livro do Êxodo. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Então quando você vai lá em Êxodo, você encontra a primeira menção do que é Páscoa, a primeira instrução de como eles deveriam fazer a Páscoa. A primeira Páscoa ela não foi celebrada em Israel. A primeira Páscoa ela foi celebrada no Egito, na terra do Egito, no lugar onde o povo de Deus ainda não era chamado de povo de Israel, eles eram chamados de povo hebreu. Eles estavam lá no Egito, e diz a Bíblia que eles estavam numa condição de escravos. As cidades do Egito, as grandes cidades do Egito, os grandes edifícios do Egito, os sepulcros, ou seja, as pirâmides, quem estava edificando, quem estava construindo, eram os escravos.
E entre os escravos estavam ali os hebreus, construindo pirâmides. Esse povo chega no Egito pela vida de José, pela família de José, e eles permanecem no Egito por 400 anos. E no final desses 400 anos, o povo já não suportava o peso do trabalho. O povo já não suportava a perseguição dos egípcios. O povo já não suportava ser tratado como mercadoria. O povo já não suportava estar na condição de escravo. Então diz a Bíblia, queridos, que eles começam a orar, pedindo para que Deus enviasse um libertador. E quando eles começam a orar, diz a Bíblia que Deus levanta um líder chamado Moisés. E Moisés foi o homem que Deus usou para libertar o povo da terra do Egito. Moisés falou: Senhor, mas como que eu vou até Faraó? Eu não sei falar, eu não sou ninguém. E Deus disse para ele: diga a Faraó que o eu sou te enviou. E quando Moisés foi falar com o Faraó, diz a Bíblia que Deus começa a derramar na terra do Egito as pragas. E foram 10 pragas enviadas no Egito: a praga das rãs, a água transformada em sangue, o sol escurecendo, a praga das úlceras, dos piolhos. Foram 10 pragas. E cada uma dessas pragas que Deus foi enviando, Deus foi mostrando que Ele estava superior, Ele estava acima das divindades que os egípcios adoravam. Os egípcios não adoravam apenas um Deus, eles adoravam deuses. Eles eram politeístas. E a última praga que Deus enviou, que foi a mais dura, foi a praga chamada praga dos primogênitos. E o que significa isso? Que em todas as casas dos egípcios naquele dia haveria uma morte. O primogênito morreria. Quem entendeu, diga amém. Os animais, o primogênito dos animais, o primogênito dos filhos morreriam. Essa foi a última praga. Era Deus mostrando que Ele estava acima do próprio Faraó, porque os faraós naquela época, eles eram também considerados divindades. E nessa última praga, Deus deu uma instrução para Moisés, que foi a instituição da Páscoa. Vocês tomarão um cordeiro sem mácula, um cordeiro perfeito. Vocês vão imolar o cordeiro, vocês vão sacrificar o cordeiro. Vocês vão pegar essa carne do cordeiro, e Deus instruiu o que eles deveriam fazer com a carne. Vocês vão comer a cabeça, os pés e as pressuras do cordeiro. O restante da carne vocês vão colocar à parte, vocês queimarão como oferta de sacrifício. Essa carne vocês comerão vestidos apressadamente, com um cajado na mão, e vocês comerão esta carne com pão asmo, que significa pão sem fermento. E é por isso que na ceia geralmente nós servimos pão sem fermento, em memória da Páscoa. Quem entendeu, diga amém. Amém? Vocês vão comer da carne, do pão, e vocês farão um molho de ervas amargas, e vocês vão misturar pão com a carne, com as ervas, e vocês comerão. E essas ervas amargas, quando vocês comerem, vocês lembrarão da amargura que o meu povo passou nos 400 anos que estiveram no Egito. O sangue do cordeiro vocês passarão nos umbrais da porta. E há de ser que o anjo da morte vai passar no Egito, e na casa onde estiver o sangue, ele não vai entrar, e não haverá morte.
Quem entendeu, diga amém. A palavra Páscoa, ela é uma palavra que do hebraico significa pachar, que significa passagem. Ou seja, o anjo vai passar, e onde estiver o sangue do cordeiro, ele não vai entrar, não haverá morte. E eles fizeram. E quando eles fizeram, aconteceu exatamente como foi dito. O anjo da morte passou, e na casa dos hebreus, onde tinham a marca do sangue, o anjo não pôde entrar, não feriu os primogênitos dos hebreus. E foi exatamente aí que Moisés falou: agora vocês podem ir embora, nós não queremos mais vocês aqui. A Páscoa dos hebreus, a Páscoa lá de trás, ela representa a libertação do povo lá do Egito. Quem entendeu, diga amém. O resgate do povo do Egito, o livramento da morte. Daí Jesus vem, Jesus nasce, e quando Jesus morre, os judeus estavam celebrando a festa da Páscoa. Era exatamente festa de Páscoa, quando Jesus morre. E existe toda uma representação, porque se lá atrás o cordeiro teve que ser sacrificado para que não tivesse morte na casa dos hebreus, Jesus também, o Cordeiro Santo, o Cordeiro Perfeito, João Batista mesmo vai dizer que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode dizer glória a Deus? Esse Cordeiro de Deus, aleluia, esse Cordeiro Perfeito, ele se entrega, ele morre para que nós não morrêssemos, não da morte física, mas da morte eterna. Diz a Bíblia que existem mais de uma morte. Existe a morte física, que todos nós passaremos, você, não importa a idade que você tem, mas existe a morte eterna, e essa morte nós não provaremos dela. João capítulo 11 vai dizer, Jesus falando para as irmãs do defunto: se aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá, aleluia. E aquele que vive, ele jamais morrerá. Jesus não estava dizendo da morte física, ele estava dizendo da morte eterna. Jesus morreu na cruz para nós não passarmos pela morte eterna. Será que você pode dar glória a Deus por isso e exaltar ao Senhor? Aleluia. Amém, queridos? Então, preste atenção, a morte eterna nós não provaremos. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses sobre a segunda morte. Apocalipse fala sobre a segunda morte. O que é a segunda morte? Não é a morte física? A morte física nós passaremos, mais cedo ou mais tarde, né? E a morte eterna não. Porque nós acreditamos que se nós morrermos aqui, espero que ninguém morra, né, aqui agora, mas se nós morrermos aqui, nós nos encontraremos com o Senhor na glória. Entre isso, diga amém. E isso nós acreditamos. Queridos, a Páscoa que nós celebramos não é a Páscoa dos judeus, é a Páscoa cristã. Jesus morreu na Páscoa, e ele morre na Páscoa não para tirar o povo do Egito, mas ele morre para nos tirar da condição de divorciados de Deus. Posso ver amém, queridos? Preste atenção aqui, em nome de Jesus, não perca essa palavra não. Ele morre para nós termos esse encontro real com Deus. A Páscoa que nós celebramos é a Páscoa que naquela época, quando aconteceu a morte de Jesus, houve uma grande decepção, porque os judeus que estavam vendo Jesus, os discípulos, os judeus, eles olhavam para Jesus e eles diziam: esse daí é o Filho de Deus, esse daí é o novo Moisés, é ele que vai nos libertar. E não é libertar do Egito, porque já não existia a opressão dos egípcios. O que existia era uma outra opressão. Roma oprimia o povo de Israel. O povo de Israel pagava impostos para Roma.
Só que quando eles questionavam Jesus e diziam: Senhor, nós devemos pagar imposto para Roma, Jesus dizia o quê? Dá a César o que é de César, paga o imposto. Quando Pedro falou acerca do imposto, Jesus falou: vai lá, pesca um peixe, e o primeiro peixe que você vai pescar, joga lá a isca, o primeiro peixe que você pescar, abre a boca dele, dentro da boca dele vai ter uma moeda, a moeda vai dar para você pagar o teu imposto e o meu. Jesus não veio para libertar Israel de Roma. Isso foi frustrante, porque na cabeça dos judeus, Jesus viria para libertar Israel, igual Moisés fez. Só que a libertação, a proposta de libertação de Jesus, era uma outra proposta. Então, quando Jesus morre, aquelas pessoas que estavam acompanhando Jesus e acreditavam nele, elas ficaram frustradas. E na nossa vida com Deus, às vezes nós ficamos frustrados. Naquela sexta-feira que Jesus morreu, eles disseram: não é possível que ele morreu sem libertar a gente. Que ali foi uma frustração. E na nossa vida com Deus, eu quero falar de alguns sentimentos aqui hoje. Quem está me ouvindo, diga amém. E o primeiro sentimento que eu quero falar foi o sentimento que tomou conta deles na sexta-feira: de frustração, de tristeza, de decepção. Mas não é possível que ele morreu. Não é possível. Não é possível que vai acabar assim. Não, ele vai fazer alguma coisa. Eu imagino que quando eles levaram Jesus para ser crucificado, todos pensavam: vai vir um relâmpago, vai vir um anjo, alguma coisa vai acontecer, mas não aconteceu. E às vezes nós temos certeza que vai acontecer alguma coisa, que Deus vai livrar, que Deus vai fazer, e não acontece. Quem concorda comigo, diga amém. Isso frustra. E a Páscoa mostra essa frustração desse povo. Daí Jesus morre, as pessoas ficam frustradas, decepcionadas. Ele é levado, ele é crucificado, tiram ele da cruz, colocam ele na sepultura, na própria sexta-feira mesmo, e vem o sábado. E o sábado, queridos, foi um dia muito duro também, porque se na sexta-feira eles estavam decepcionados por tudo que tinha acontecido, no sábado eles estavam perplexos, dizendo: e agora? O que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer agora? Porque a gente apostou tudo nele. Daí um falou: vou voltar a pescar, eu vou voltar à minha profissão, eu vou voltar para a vida que eu tinha, não tenho o que fazer. E aquela tristeza, aquela angústia, aquele silêncio terrível começou a maltratar aqueles homens e aquelas mulheres que acreditaram em Jesus, porque ninguém sabia o que ia acontecer. E como é duro lidar com o silêncio de Deus. Quem entendeu, diga amém. É muito duro você orar e Deus não te responder. Jó foi um homem que orou vários momentos, a Bíblia vai mostrar em Jó, e Deus não respondeu a oração dele. Deus não falou com ele. E às vezes Deus faz silêncio. E eu costumo dizer que quando Deus faz silêncio, nós não podemos fazer nada. Eu não sei o que fazer, pastor, eu vou orar, Deus não me direcionou. Então não faz nada. Espera Deus te direcionar. Posso ouvir um amém, queridos? Mas Deus está em silêncio, então eu vou fazer do meu jeito. Não faz isso não. Deus não falou comigo. Porque às vezes a pessoa chega em mim, eu sou pastor, eu ouço, né? As pessoas chegam em mim e falam assim: pastor, olha, eu vou fazer isso, não sei o que. E eu pergunto: mas Deus falou com você? Não é que Deus falou. Deus na verdade não falou nada. E você vai fazer? Toma cuidado. Se Deus não te direcionou, não faça. O sábado foi muito difícil, foi angustiante, porque eles
não ouviram nada de Deus. Daí chega o final do sábado, vem o domingo, e o domingo de manhã. E quando eu digo domingo de manhã, não estou falando 8 da manhã, não estou falando 9 da manhã, eu estou falando de madrugada, de sábado para domingo, ainda estava escuro. E as mulheres aqui, elas foram até o sepulcro onde Jesus tinha sido colocado. Era um jardim, era um jardim, jardim do túmulo, Garden Tomb, está lá até hoje. Aquela foto que eu postei hoje nas minhas redes sociais é lá no jardim do túmulo. Se você não viu, depois você vê lá, exatamente no lugar. Diz a Bíblia, queridos, que as mulheres foram lá, e era costume elas levarem perfumes, que era uma especiaria, era como se fosse um óleo que elas passariam no corpo de Jesus. Era costume deles fazerem isso. E quando elas foram chegando naquele lugar, estava ainda escuro, não tinha clareado o dia. Quando elas chegaram naquele jardim, primeira coisa que elas viram, a porta do sepulcro de Jesus, a pedra que tinha sido colocada na porta. Tenta imaginar uma abertura, uma porta, e ao invés de ter uma porta, era uma pedra gigante que estava lá no lugar. A pedra não estava no lugar, a pedra tinha sido tirada, estava removida. Quem entendeu, diga amém. E elas chegaram e perceberam: opa, aconteceu alguma coisa. A pedra tinha sido removida. Quem tirou a pedra, pastor? Diz aqui o texto de Mateus 28, aqui fala que o anjo tirou a pedra. E esse anjo, diz a Bíblia, que ele estava sentado na pedra. Então ele tira a pedra e ele estava sentado na pedra. Quando as duas chegaram naquele lugar, e quando elas viram aquele anjo, diz a Bíblia que as vestes dele eram brancas como a neve, totalmente branca. Quem entendeu, diga amém. E ela olha para o semblante dele, e ele era como se ele fosse um relâmpago. Quando você olha no céu e vê um relâmpago, aquela cor era a cor que o anjo tinha, uma cor de relâmpago. Quem entendeu, diga amém. E quando ela se aproximou do anjo, o anjo olhou para ela e falou: não temas. Elas estavam com medo. Outro sentimento, medo. O anjo falou: não tenha medo. O que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram procurar entre os mortos, porque ali era um lugar que existiam outras sepulturas. Vocês vieram buscar entre os mortos aquele que está vivo. Jesus não está mais aqui. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou conforme ele tinha dito. Deixa eu falar uma coisa para você: Jesus não está morto, Jesus não está sepultado, a pedra já foi arrancada, e o nosso Jesus, ele já ressuscitou para a glória de Deus. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus, você pode exaltar o Senhor. Aleluia! Vai lá dentro, vê. E quando elas entraram, estava apenas um lençol que cobriu Jesus. Colocaram um lençol em cima dele. Estava apenas um lençol jogado lá, dobradinho lá no canto. E Jesus já tinha ressuscitado. E aquela tristeza, aquela angústia do sábado, aquela tristeza, a decepção da sexta-feira, o medo que elas sentiram, agora foi transformado. Diz a Bíblia que agora elas já estavam felizes, elas já estavam alegres. Posso ouvir um amém, queridos? Em terceiro lugar, elas estavam surpresas. E o anjo falou: ele fez conforme ele tinha dito. Por que Jesus ressuscitou, pastor? Porque existiam profecias que diziam que Jesus iria ressuscitar. Porque Jesus ressuscitou, porque ele disse que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Eu não sei aquilo que ele prometeu fazer na tua vida, mas se ele prometer algo, ele vai cumprir esse algo na tua vida. Se ele prometeu fazer algo na tua família, na vida de um filho teu, se ele prometeu fazer algo no teu casamento, se ele prometeu fazer algo na tua saúde, não temas. Aquele que promete, ele é fiel e justo para cumprir as suas promessas. Aleluia! Adore a ele por isso. Glória a Deus. Será que você pode dar um glória a Deus bem alto? Aleluia!
quando elas estavam saindo, elas encontraram com Jesus na direção delas, e elas caíram de joelhos aos pés de Jesus e o adoraram, diz a Bíblia. E Jesus falou: corre lá, avisa para eles, para os meus amigos, para os meus irmãos, avisa para os discípulos que eu vou lá na Galileia encontrar com eles. Pastor, amém, queridos? A Páscoa é isso. A Páscoa é a celebração não da morte de Jesus, mas da sua ressurreição. Por que Jesus morreu e ressuscitou, pastor? Primeiro, porque Ele tinha prometido, e tudo aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Diga comigo: tudo aquilo que Jesus promete, diga assim: Ele vai cumprir. Quem quer assim, diga amém. Porque, pastor, Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Por quê? Para nos trazer vida. Nós estávamos condenados a morrer longe de Deus. Como eu expliquei na aula nessa última segunda-feira, eu expliquei Romanos. Se você ler Romanos do capítulo 1 ao capítulo 3, nós estamos perdidos. Agora, se você ler o restante de Romanos, você vê a obra de salvação. Porque os primeiros capítulos falam que o homem é pecador, o homem é miserável, no homem existe uma raiz do pecado. Se você ler os primeiros capítulos, vai estar escrito lá em Romanos que por um homem entrou o pecado e toda a humanidade estava condenada nesse pecado, se referindo a Adão. Mas quando você continua lendo Romanos, Paulo vai dizer: mas por um homem entrou a salvação. Se a morte entrou por causa de Adão, a salvação do homem entrou por Jesus. Então Jesus morre e ressuscita para nós sermos salvos, para nós termos acesso a Deus. Se hoje nós temos acesso a Deus, se hoje o véu do templo rasgou e nós podemos entrar na presença do Senhor, é porque Jesus morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus por isso, aleluias, adore a Ele nessa noite, aleluias. E Jesus chega para os seus discípulos, depois que Ele ressuscita, Ele fala: agora vocês vão por todo mundo pregar o meu evangelho para todas as criaturas. Se hoje nós estamos aqui, porque Jesus morreu e ressuscitou. Se nós temos vida, é porque Jesus morreu e ressuscitou. Ele tem um propósito com cada um de nós. Você é um escolhido de Deus para uma grande obra. Posso ouvir um amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Nós não fomos escolhidos simplesmente para sermos salvos. Nós fomos escolhidos para sermos salvos e para levar as boas novas de Jesus. E eu quero profetizar que o mesmo Jesus que levantou os discípulos, levantou Pedro, levantou Paulo, Ele vai te levantar. Vai levantar a minha vida, vai levantar a Vale de Bênção, Brasilândia, vai levantar cada um de nós para uma grande obra na presença dEle. Ele vai te usar. Você pode aplaudir o Senhor e exaltar a Deus por isso, aleluia. Vamos aplaudir a Deus, amém, queridos? Essa que é a Páscoa verdadeira, essa celebração. E nós lembramos a Páscoa não da morte, mas da vitória, o triunfo de Jesus sobre a morte. A morte não pôde deter Jesus. O diabo achou que tinha vencido Jesus. O diabo achou que o Filho de Deus estava morto e que não tinha mais nada a ser feito. Mas Jesus pisou na cabeça da serpente. Como está lá em Gênesis, Ele esmagou a cabeça da serpente e nos deu salvação eterna. A morte não pôde segurar Jesus. Amém? Hoje nós estamos aqui celebrando não a sua morte, mas nós estamos celebrando a ressurreição e a vida. Recebe a vida de Deus sobre você em nome de Jesus. Glorifique e aplauda ao Senhor nessa noite. E que Deus te abençoe. E que nós possamos, em nome de Jesus, viver o verdadeiro sentido da Páscoa na nossa vida. Em nome de Jesus. Eu convido você a ficar em pé agora, em nome de Jesus. E fechar os teus olhos. Pastor Ricardo vai vir aqui fazer uma oração pelas nossas vidas.